Antes de ser um papelote nas mãos de alguém numa rua qualquer, foi uma flor. À noite, numa viela onde o poste lança uma luz amarelada sobre uma carteira de pano, um papelote troca de mãos. O gesto é pequeno, quase mecânico. Dedos que aprendem uma rotina, olhos que desviam, um bolso que firma o produto como se o ato precisasse de segredo e precisão. O conteúdo desse papelote tem um nome curto, feito para caber em bocas e manchetes: Oxi. Para quem vende, um lucro rápido. Para quem consome, uma promessa de alívio. E, em muitos lugares, uma sentença de destruição. Esta é a história de como uma promessa médica atravessou séculos e se transformou em praga. Desde a flor branca da papoula plantada na beira de rios, passando por laboratórios que isolaram moléculas e por estratégias de marketing que mudaram práticas médicas, até a indústria farmacêutica do fim do século XX e as rotas clandestinas que acabaram por levar uma nova combinação às ruas do Brasil: o Oxi. Não é uma narrativa linear apenas de culpados e vítimas. É uma história de ciência que virou mercado, de políticas públicas que falharam, de famílias partidas e de escolhas difíceis que as sociedades tiveram de fazer. Se essa mensagem está falando com você, se você quer acompanhar essa investigação completa sobre a história dos opioides e como chegamos ao Oxi, inscreva-se e deixe um comentário dizendo qual capítulo você quer que eu aprofunde. Fique comigo até o fim desta peça. Há fatos, relatos humanos e perguntas urgentes que precisamos encarar. A relação entre humanos e as substâncias extraídas da papoula é antiga como a própria civilização. Em tábuas de argila da Mesopotâmia, em papiros do Egito, em poemas da Grécia, há indícios de ópio sendo usado tanto em rituais quanto em práticas medicinais. Era um remédio ambíguo, capaz de aliviar dores, induzir sonhos, acalmar cóleras e, aos poucos, segurar populações inteiras num consumo que atravessava gerações. Na Idade Média e na Era Moderna inicial, preparações como o laudanum, uma tintura de ópio diluída em álcool, tornaram-se prescrição comum para uma série enorme de males. Isso pôs nas mãos de médicos e curandeiros uma ferramenta poderosa e, ao mesmo tempo, perigosa. No início do século XIX, algo mudou a maneira como se pensava sobre aquelas substâncias. Um jovem farmacêutico alemão chamado Friedrich Serturner isolou uma molécula da papoula que parecia concentrar seu efeito: a morfina. A descoberta era um triunfo da química, uma substância mais previsível, mensurável, com doses que se podiam administrar e estudar. A morfina abriu caminhos, curou dores que antes eram terríveis e incontroláveis, mas também acelerou um problema. A dependência química deixou de ser subproduto incerto para virar fenômeno clínico reconhecível. A medicina reagiu com ferramentas técnicas que pareciam soluções óbvias. As seringas hipodérmicas, popularizadas por inventores como Alexander Wood e Charles Pravaz, permitiram administrar doses diretamente na corrente sanguínea. Em teatros de guerra e enfermarias improvisadas, notadamente durante a Guerra Civil Americana, a morfina salvou vidas, porém também deixou feridas invisíveis. Soldados tratados com morfina por ferimentos terminaram por depender do medicamento. A imagem do retorno de veteranos com novas necessidades ajudou a moldar o reconhecimento social da dependência como problema de saúde pública. A resposta institucional, porém, foi lenta e ambivalente. A química avançava, mas a compreensão das consequências não acompanhou o mesmo passo. Na virada para o século XX, empresas farmacêuticas procuravam variantes que prometessem efeitos ainda mais eficientes. Na Alemanha, ao redor dos laboratórios da Bayer, químicos reformularam a morfina para criar compostos com apresentação comercial, a diacetilmorfina, que viria a ser batizada pela indústria como heroína. Inicialmente foi vendida como alternativa terapêutica, um suposto antitussígeno, menos nocivo que a morfina, ideal para tratar crianças com tosse e pacientes com dores. A heroína surgiu no catálogo como se fosse mais um remédio a oferecer conforto. O que os primeiros folhetos e anúncios raramente mencionavam era o caminho inverso. A promessa de cura pode, em alguns casos, esconder o início de uma dependência. As primeiras pistas de que algo estava errado apareceram cedo. Médicos e famílias relataram sintomas de dependência, mas o reconhecimento institucional demorou.
Em vez de priorizar modelos de tratamento, muitos governos optaram por criminalizar e controlar. Nos Estados Unidos, o Harrison Narcotics Tax Act de 1914 começou a transformar um problema de saúde em um problema criminal e fiscal. Prescrever e distribuir opioides passou a ser controlado por regras que penalizavam médicos, limitavam o acesso e empurravam pacientes para mercados clandestinos quando o tratamento formal falhava. O interdito legal teve consequências inesperadas. Onde havia uma cadeia legítima de fornecimento, farmácias, consultórios, hospitais, a proibição criou espaços onde o mercado ilegal prosperou, rotas, laboratórios e redes internacionais. A geografia do novo tráfico se desenhou em mapas que atravessavam continentes. Das costas da França até os platôs do Sudeste Asiático, surgiram polos que abasteceriam décadas de consumo e violência. Uma dessas rotas ganhou a letra e a fama pela sua escala, a French Connection. No pós-guerra, contrabandistas e máfias se articularam para transformar precursores e insumos em heroína refinada, que então era enviada para mercados consumidores da Europa e das Américas. Outras regiões, como o chamado Golden Triangle, a região de fronteira entre Myanmar, Laos e Tailândia, tornaram-se centros de produção, inicialmente focados em resina de papoula e depois em formas processadas que alimentaram redes do crime organizado. Nomes de traficantes e chefes surgiram nas investigações policiais e jornalísticas. Alguns deles se converteram em lendas, outros em capas ásperas de revistas policiais. Entre essas figuras, há relatos e acusações que merecem conferência histórica detalhada. Nem todas as alegações são limpas de contestação, e onde há dúvida, deve-se registrar. Relato a ser verificado. A guerra muda comportamentos. A partir da década de 1960, o conflito no Vietnã teve um papel perene nesse romance destrutivo entre guerra e droga. Soldados expostos à morfina e à heroína no teatro de conflito retornaram com padrões de consumo alterados. A dinâmica dos porões do tráfico, fornecedores locais, rotas marítimas e ligas de contrabandistas encontrou um novo mercado entre veteranos e entre populações que iam assimilando os hábitos importados de zonas de guerra. Surgiu então uma diferenciação importante nos modos de consumo: fumar, injetar, chupar. Cada técnica trazia consigo um padrão de risco distinto. A dependência deixou de ser um problema localizado e passou a ser uma condição que cruzava fronteiras culturais e sociais. Enquanto isso, a indústria e a cultura popular davam passos que ajudariam a normalizar o consumo em camadas inesperadas da sociedade. Nos anos 1990, uma estética conhecida como heroin chic varreu capas de revistas de moda. Modelos pálidos, magros, com olheiras, uma beleza que, para alguns, parecia evocar a tristeza e o risco. Para outros, era uma glamorização perigosa e superficial do sofrimento. A mídia, combinada ao crescente uso médico de opioides prescritos, criou uma paisagem simbólica que tornou parte do problema invisível. O consumo deixou de ser apenas uma cena marginal e virou tema de moda, filme, música. Isso não significa que a indústria cultural tenha sido a causa primária da epidemia, longe disso, mas ajudou a reduzir a estigmatização em certos círculos, enquanto aumentava a curiosidade em outros. Chegamos então a um ponto de virada mais recente e determinante. No fim do século XX, um novo medicamento atravessou o mercado com promessas de transformar o tratamento da dor crônica: o OxyContin, à base do princípio ativo oxicodona. Produzido por uma empresa farmacêutica que, nas décadas seguintes, seria alvo de investigações e processos, o remédio foi apresentado como uma solução de liberação controlada, capaz de aliviar dores prolongadas com menos risco de abuso, argumentava a propaganda. A narrativa médica da época foi fértil para isso. Surgia a ideia de que a dor era um sinal vital negligenciado, uma condição subtratada. Em hospitais e consultórios, vozes respeitadas começaram a recomendar que a dor fosse tratada com mais rigor, e a indústria forneceu ferramentas para isso. O efeito prático desse arranjo foi profundo. Médicos que haviam sido orientados a prestar mais atenção à dor começaram a prescrever opioides com mais frequência e por mais tempo. Em muitos casos, pacientes que lidavam com condições crônicas passaram a receber receitas que, sem supervisão adequada, geraram tolerância e dependência. Aqui vale uma explicação técnica simples. Tolerância é o fenômeno em que o organismo, exposto repetidamente à mesma substância, passa a exigir doses maiores para obter o mesmo efeito. Dependência é o estado em que a ausência da substância provoca sintomas físicos de abstinência. Não é simplesmente fraqueza moral, é a adaptação neurobiológica.
Para alguns pacientes, o tratamento que prometia a qualidade de vida abriu uma passagem silenciosa para o vício. As estatísticas iniciaram uma escalada inquietante. Relatos e estudos epidemiológicos, conduzidos nas décadas seguintes, conectaram o aumento de prescrições médicas à elevação dos índices de dependência e depois à transição de muitas pessoas para a heroína quando o acesso ao medicamento controlado se tornou difícil ou caro, quando a oferta legítima se estreitou por medidas regulatórias ou quando a dependência levou ao esgotamento do recurso médico, o mercado ilegal oferecia alternativa: drogas mais baratas, mais concentradas e, para muitos, mais letais. Paralelamente à evolução farmacêutica e médica, a química industrial avançou para produzir opioides sintéticos, substâncias que, sem derivar diretamente da papoula, mimetizam os efeitos de morfina ou heroína com potência muito maior. O fentanil, um desses compostos sintéticos, é dezenas a centenas de vezes mais potente que a morfina. Por isso, pequenas quantidades já provocam efeitos intensos, e justamente por isso, o fentanil e seus análogos transformaram o risco nas ruas. Um papelote com traços de fentanil pode matar, onde antes provocaria tolerância. Investigações mostram que laboratórios clandestinos, em alguns países, começaram a sintetizar análogos do fentanil e misturá-los com outras drogas, potencializando lucros e riscos. Novamente, quando não há consenso total sobre rotas ou origens, falamos em relatos e estimativas que demandam verificação detalhada. Entre as histórias humanas que ilustram esse percurso, há rostos e casas que traduzem estatísticas em perda. Considere Rosa, uma mulher que viveu a maior parte da vida numa pequena cidade do interior. O marido dela, trabalhador de uma fábrica, sofreu uma fratura em um acidente. Ele recebeu prescrição de opioides para a dor. No começo serviu, depois as doses pareceram insuficientes. Com o tempo, o que era tratamento virou necessidade. O emprego se esvaiu com faltas, a conta se acumulou, e Rosa viu o homem que amava se transformar em alguém que ela mal reconhecia. A família gastou economias em tratamentos mal coordenados, foi humilhada em consultórios e, por fim, passou a procurar, em silêncio, ajuda externa. Este não é um caso isolado. São milhares de famílias cujas vidas foram marcadas por uma transição fina entre remédio e dependência. Do outro lado da balança, há médicos que tentaram conjugar o desejo de aliviar sofrimento com a obrigação de não causar dano. Dr. Henrique, clínico de atenção básica em uma periferia urbana, relata como, nos anos 2000, muitos pacientes bateram à sua porta com dores crônicas que haviam sido subtratadas por anos. Queríamos tratar a dor, porque a dor corrói vidas, ele diz em relatos publicados. Ao mesmo tempo, Dr. Henrique revive o dilema: como prescrever com prudência sem deixar a pessoa sofrer? Muitas das diretrizes da época foram moldadas por evidências incompletas e por uma pressão midiática que clamava por soluções rápidas. No futuro, políticas e protocolos buscariam corrigir esses erros, mas o custo humano inicial já se havia consolidado. Enquanto a epidemia de opioides prescritos se consolidava em alguns países, o mercado ilegal reagia e se adaptava. Onde a oferta legal diminuía, seja por controle regulatório, seja por limitações de acesso, a heroína e mais tarde os sintéticos preenchiam o vazio. Redes do crime transnacional entenderam que havia demanda em comunidades antes pouco atingidas pelo tráfico de drogas pesadas. A expansão do consumo e a industrialização do veneno não foram processos lineares e previsíveis, foram o resultado da interseção entre inovação farmacêutica, práticas médicas, políticas públicas e economias ilegais. É importante aqui diferenciar termos. Opioide é uma categoria ampla que inclui tanto substâncias naturais, extraídas da papoula, como a morfina e a codeína, quanto compostos sintéticos ou semissintéticos, como oxicodona, fentanil e outros análogos produzidos em laboratório. Opiáceo é um termo às vezes usado para referir especificamente aos derivados naturais da papoula. Esses conceitos são cruciais para entender as trajetórias das epidemias. A passagem de um problema centrado em derivados naturais para outro dominado por sintéticos criou desafios novos para vigilância, regulação e tratamento. A resposta das autoridades públicas e dos sistemas de saúde variou. Em alguns lugares, programas de redução de danos, distribuição de naloxona, que reverte overdoses, e de seringas limpas, que reduzem danos associados à injeção, mostraram resultados práticos em reduzir mortes e doenças infecciosas. A naloxona, por exemplo, é um antagonista que bloqueia rapidamente os efeitos dos opioides quando administrada durante uma overdose. Salvar vidas, para além de qualquer debate moral, tornou-se uma prioridade para equipes de emergência e para programas comunitários. Tratamentos assistidos por medicamentos, como metadona e buprenorfina, ofereceram um caminho de estabilização para muitas pessoas. Ainda assim, as respostas institucionais frequentemente chegaram tarde demais ou foram insuficientes para a escala do problema. Nas páginas de investigações jornalísticas e em processos legais,
corporações farmacêuticas enfrentaram acusações de práticas agressivas de marketing que teriam contribuído para o aumento de prescrições. Algumas empresas foram apontadas por minimizar riscos e por amplificar as promessas de seus produtos. Esses episódios reforçaram uma ideia central desta história. O perímetro entre remédio e veneno é tênue e pode ser manipulado por interesses econômicos. Ao mesmo tempo, responsabilizar apenas empresas não esgota a explicação. Estados, conselhos médicos, universidades, mídia e comunidades também tiveram papéis que ajudaram a conformar o eventual desastre social. As décadas iniciais do século XXI serviram de palco para uma nova e mais complexa fase. A transição de populações dependentes de prescritos para o mercado ilegal, a substituição de heroína por fentanil e análogos e a ampliação geográfica do problema. Onde as estruturas de cuidado eram frágeis, famílias e redes sociais pagaram o preço mais alto. Onde o aparato estatal optou por respostas punitivas, o resultado muitas vezes foi o encarceramento em massa e o deslocamento do sofrimento para instituições que não estavam preparadas para oferecer tratamento eficaz. A história global, até aqui esboçada, seria apenas um preâmbulo se não conectarmos esses movimentos ao contexto brasileiro. O que começa no laboratório, nas prateleiras das farmácias e nas políticas públicas, termina nas ruas. Em favelas, periferias e bairros médios, o efeito é concreto. No Brasil, relatos ao longo dos últimos anos apontaram para a emergência de um produto específico e devastador, apelidado nas ruas de Oxi. O nome pode sugerir parentesco com oxicodona, e há conexões factuais e de história que explicam por que substâncias de prescrição acabam influenciando o mercado ilegal. Mas o Oxi tem uma trajetória própria, onde impera a improvisação, mistura de substâncias, adulterantes, solventes, práticas de fabricação caseira em oficinas e cozinhas, tudo isso conjugado com redes de distribuição locais. Ainda assim, sobre a origem exata do Oxi, suas fórmulas e atores responsáveis, há lacunas que exigem checagem. Relatos apontam para a produção local em diversas regiões do país, com insumos que podem vir de mercados legais desviados ou de rotas internacionais. Há também indicação de que experimentos de mistura com derivados de cocaína, solventes e possivelmente traços de opioides sintéticos elevam a letalidade do produto. Mas onde a informação é incerta ou contraditória, é preciso registrar. Relato a ser verificado. Em nenhum momento este roteiro pretende estabelecer fatos judiciais sem referência investigativa robusta. Antes de entrar nesses detalhes, e é aí que vamos direcionar nosso próximo bloco, vale entender um elemento que faz a diferença nas ruas: o lucro. Para quem trafica e produz essas misturas, o modelo econômico é simples e cruel. Substâncias sintéticas e cortes baratos tornam possível multiplicar o retorno financeiro. Para quem vive em comunidades pobres, o Oxi parece primeiro um alívio imediato, depois um mecanismo que cria dependência e aumenta os custos humanos e sociais. Em lugares onde o Estado é ausente, o vendedor é, muitas vezes, a primeira face de poder que a rua encontra. As estruturas de proteção social, quando existem, chegam tarde. Ainda há outro ponto que merece atenção, porque explicita a natureza histórica desse ciclo: a política internacional. Rotas de precursores, laboratórios clandestinos e transações através de fronteiras se alimentam de brechas regulatórias e de mercados globais pouco transparentes. Países produtores de matérias-primas, intermediários comerciais e paraísos logísticos compõem uma cadeia que, em última instância, vai determinar quem tem acesso a que substância. Para o Brasil, a posição geográfica, as rotas regionais e os laços com países produtores da América do Sul e com fornecedores internacionais significam que o fenômeno não é apenas local, é um nó dentro de uma rede complexa. Ao registrar tudo isso, é preciso cuidar da linguagem. Não se trata de reduzir a história do Oxi a uma narrativa de culpa simplista. Há responsabilidade individual, claro, mas também há fatores estruturais que criaram o terreno fértil: despreparo médico, incentivos econômicos, ausência de políticas públicas de redução de danos à escala necessária, desigualdade social e mercados ilícitos ávidos por demanda. Qualquer resposta eficaz terá de articular medidas de saúde pública, regulação, justiça e, sobretudo, compaixão. Nas próximas passagens desta investigação, voltaremos com mais detalhe ao desenvolvimento industrial do Oxi no Brasil, as rotas que o sustentam, as histórias de moradores de comunidades que o enfrentaram e aos programas que tentaram intervir.
Antes disso, vamos aprofundar como cada fase histórica, da papoula ao OxyContin, da heroína ao fentanil, construiu condições materiais e simbólicas que tornam possível, hoje, que um papelote com nome simples provoque rupturas tão profundas em famílias e cidades. Para retomar o fio, a papoula deu ao mundo um leque de possibilidades farmacológicas. A morfina sistematizou o efeito. A seringa e as guerras multiplicaram o consumo. A indústria transformou moléculas em produtos de mercado e, às vezes, minimizou obrigações. As leis criminalizaram o problema e deslocaram a demanda para mercados escuros. Os conflitos e as redes do crime internacional costuraram rotas. A cultura mede a percepção pública e a química sintética ampliou a letalidade. Tudo isso é preâmbulo para entender o Oxy, produto e fenômeno que sintetiza, de forma trágica, os erros e omissões acumulados ao longo de 2 centenas de anos. Quando o Oxy chegou às bocas e às veias de comunidades brasileiras, ele encontrou um terreno marcado por desigualdades históricas, lacunas de assistência e uma polícia que, em muitos lugares, prioriza o controle sobre a saúde. O que resultou foi previsivelmente cruel. Aumento de overdoses, famílias desmanteladas, redes de comércio local reforçadas por economias ilícitas que oferecem renda onde o emprego formal é precário. Ainda assim, houve respostas tímidas, grupos comunitários distribuindo naloxona, iniciativas locais de redução de danos em algumas cidades, profissionais tentando adaptar protocolos de tratamento assistido por medicamentos. Essas ações demonstram que a tragédia não é inevitável. Há caminhos que salvam vidas, mas são caminhos que exigem coragem política e vontade social. Agora, antes de avançarmos para o exame pormenorizado do que chamamos de Oxy, como ele é feito nas oficinas, quem o produz, como ele circula e que medidas de saúde pública têm mostrado algum efeito, precisamos mergulhar com mais cuidado em um nó crítico: a transição entre o medicamento prescrito e o mercado ilegal. Como se deu, em termos societais e econômicos, essa mudança que permitiu que um medicamento pensado para aliviar dores abrisse caminho para uma crise de dependência em tantos países? É nessa interseção que estão as pistas para prevenir novas tragédias. Nosso próximo bloco seguirá esse fio. Vamos analisar o caso OxyContin em detalhe, as estratégias de marketing que o promoveram, as evidências das consequências nas comunidades e a sequência que levou muitos usuários à heroína e, mais tarde, a sintéticos ainda mais potentes. A partir daí, construiremos a ponte direta para entender como, no território brasileiro, essas dinâmicas se recombinaram e deram origem ao fenômeno que hoje chamamos de Oxy. Até lá resta a imagem inicial: uma pequena luz amarela sobre uma viela, um papelote no bolso, e a pergunta que urge: como chegamos aqui? E o que faremos para defender vidas? Quando a pressão sobre as prescrições de opioides aumentou nos centros médicos que haviam sido os epicentros da crise, o mercado ilegal não se extinguiu, ele aprendeu a se transformar. Médicos apertaram protocolos, caixas de comprimidos tornaram-se mais difíceis de obter e milhares de pessoas cujas vidas haviam sido ajustadas a uma rotina de dor e alívio viram-se diante de um desvio. Ou buscavam tratamento efetivo, o que nem sempre estava disponível, ou procuravam no mercado clandestino o que antes vinha na farmácia. Esse desvio não foi um salto misterioso, foi o resultado previsível de uma máquina social que havia ignorado os sinais por décadas. E foi dentro desse terreno que, em várias regiões do mundo, e também no Brasil, nasceram produtos improvisados, baratos e letais. Entre eles, o que o país começou a chamar, nas ruas, de Oxy. Para compreender a passagem do OxyContin e de outros opioides prescritos para o que circula agora em bolsões e vielas, é preciso olhar para 3 vetores que combinaram para empurrar populações rumo ao mercado ilegal. Primeiro, o apelo médico e social por tratar a dor com mais vigor. Segundo, estratégias comerciais que amplificaram a prescrição. Terceiro, as lacunas de cuidado quando a dependência se instala. Na prática, quando um paciente já dependente perde acesso a uma prescrição por limitação regulatória ou custo, o caminho que se abre frequentemente leva à oferta mais acessível. Drogas mais concentradas, mais fáceis de produzir em massa e com maior margem de lucro para quem as fabrica. OxyContin foi em muitos relatos e em ações judiciais descrito como um ponto de inflexão,
um remédio que, por sua formulação de liberação controlada e pela narrativa que o acompanhou, ganhou espaço em tratamentos de dor crônica. Investigações jornalísticas e processos judiciais em vários países apontaram para estratégias de marketing agressivas por parte de fabricantes que promoveram a ideia de baixo risco de dependência e pressionaram por mudanças nas práticas clínicas. A combinação entre mensagens médicas favoráveis e incentivos econômicos conduziu a um aumento de prescrições em populações que antes não acessavam esse tipo de medicamento em larga escala. Quando a maré de processos e críticas obrigou autoridades a restringir o uso e o acesso, a consequência imprevista foi a migração de muitos consumidores para substitutos ilegais. Às vezes era heroína, em outros contextos, sintéticos com potência muito maior como o fentanil passaram a circular misturados a outras drogas. No Brasil, a transição assumiu formas particulares. A geografia social, favelas, pequenos municípios, bairros periféricos de grandes centros e a capacidade econômica da demanda moldaram o produto. Algo barato, eficaz na entrega de efeito imediato e facilmente fracionável em doses vendáveis. É nesse ponto que o Oxy, enquanto fenômeno, se distingue. Não é apenas uma droga com um princípio ativo definido. É um arranjo local de mercado que mistura insumos, métodos de corte e rotas de distribuição adaptadas às realidades brasileiras. O que exatamente há dentro de um papelote de Oxy varia conforme o tempo e o lugar. Relatos de perícias, matérias jornalísticas e depoimentos de equipes de saúde apontam para composições que mesclam estimulantes derivadas de cocaína, solventes, outros adulterantes e, em algumas amostras, vestígios de opioides sintéticos. Em muitas ocasiões, a lógica é a do custo-benefício, reduzir preços e aumentar efeito para fidelizar o consumidor. É essencial sublinhar mais uma vez que onde os relatos divergem ou permanecem incompletos, há marcação como relato a ser verificado. Nem todas as análises públicas concordam quanto a proporções, fórmulas ou a origem de precursores. Essas são questões técnicas que demandam investigações laboratoriais e judiciais que nem sempre estão disponíveis para a imprensa. A produção do Oxy, segundo denúncias e apurações locais, combina oficinas improvisadas, pontos de manipulação na periferia e, em alguns casos, cadeias de fornecimento que tocam tanto fornecedores domésticos quanto insumos vindos de fora. Nesses elos, há atores variados, traficantes locais que atuam em comunidades, grupos organizados que controlam rotas metropolitanas e, possivelmente, intermediários que ligam pontos de oferta regional. Onde pesquisadores e jornalistas identificaram nomes específicos, muitas vezes esses registros surgem como relatos ou investigações em andamento. Em diversos casos, as figuras citadas permanecem indefinido até que haja documentação pública robusta. A complexidade se amplia quando se pergunta quem lucra realmente. Não é incomum que uma rede muito mais ampla, que inclui pequenos vendedores, chefes de quadrilha e, em alguns relatos, nexos transnacionais, divida a cadeia de valor de maneiras que tornam difícil a responsabilização direta. As consequências dessa dinâmica são humanas e imediatas. Em comunidades onde o Oxy se difundiu, equipes de saúde e organizações sociais relataram aumento de casos de overdose, problemas de saúde associados ao uso de substâncias adulteradas, como infecções cutâneas e doenças transmissíveis quando há uso injetável, e um impacto profundo na economia doméstica. A perda de trabalho, a violência intracomunitária e o estigma ampliaram a ruptura familiar. Para ilustrar sem estetizar, vale um segundo retrato humano, que não pretende ser estatístico, mas simbólico daquilo que se repete em milhares de variações. Mateus nasceu e cresceu numa favela de uma capital do Sudeste. Aos 17 anos, numa noite de festas e pressões, recebeu um papelote de Oxy que prometia efeito imediato e barato. O produto tirou da sua cabeça uma ansiedade que vinha de uma vida cotidiana cheia de incertezas. No começo era só um alívio, uma sensação de leveza diante de um horizonte que parecia estreito. Com o tempo, Mateus passou a buscar o mesmo efeito com mais frequência. O que começou como fuga transformou-se em rotina. Perdeu o emprego temporário, afastou-se da família e passou a depender de redes locais para garantir a dose do dia. Quando enfrentou uma primeira overdose, salvou-se graças à intervenção de um vizinho e de um pequeno grupo comunitário que distribuía naloxona, e que naquela manhã teve a presença de espírito de aplicar o antídoto. Hoje, Mateus vive em tratamento assistido por medicamentos em uma unidade pública. A trajetória dele ilustra duas verdades: a letalidade do produto quando adulterado e a eficácia da resposta de emergência quando ferramentas como a naloxona chegam a tempo. Em contrapartida, há quem atue para salvar vidas de forma preventiva e de longo prazo.
Clara é enfermeira e trabalha em uma organização comunitária que atua na periferia. Ela distribui naloxona, orienta famílias sobre sinais de overdose e lidera grupos de apoio que conectam pessoas em situação de uso a serviços de saúde. Clara conta que, muitas vezes, a simples presença de um kit de reanimação com naloxona evita uma morte. Ela também relata dificuldades, falta de financiamento, resistência institucional e estigma que impede muitas pessoas de procurar ajuda. A experiência de Clara demonstra como a redução de danos funciona na prática, não como panaceia, mas como ferramenta que, combinada a políticas públicas robustas, salva vidas. Esses perfis revelam algo central. Políticas de saúde pública e abordagens punitivas produzem resultados distintos. Onde houve ampliação do acesso à naloxona, treinamento de profissionais e suporte para tratamento assistido por medicamentos, as mortes por overdose recuaram. Onde a resposta foi centrada exclusivamente na repressão policial, a droga pode mudar de aparência e de rota, mas o dano social tende a se aprofundar, com prisões que não substituem tratamento e famílias que veem seus membros permanecerem sem cuidado adequado. No Brasil, a tensão entre repressão e cuidado é histórica e complexa. Programas de acolhimento existem, mas enfrentam limitações orçamentárias e resistências políticas. A mobilização da sociedade civil, por sua vez, tem sido vital para preencher lacunas, distribuindo naloxona, fornecendo orientação e, em alguns casos, pressionando por políticas mais sustentadas. A naloxona merece atenção cuidadosa porque traduz a filosofia prática da redução de danos. Ela não resolve a dependência, mas evita mortes imediatas. Administrada no momento certo, reverte os efeitos de uma overdose opioide. Equipes de saúde, bombeiros e redes comunitárias podem salvar pessoas com esse recurso. Do ponto de vista de políticas públicas, ampliar o acesso à naloxona significa treinar redes de primeiros socorros, não apenas nas grandes cidades, mas também em locais remotos ou periféricos, onde o oxi circula. Além disso, a distribuição ativa para usuários, familiares e redes sociais é uma estratégia que já demonstrou eficácia em outros países. Naturalmente, é preciso combinar isso com rotas reais para tratamento. Tratamentos assistidos por medicamentos, como metadona e buprenorfina, compõem outra frente comprovada. Estabilizar o indivíduo reduz o risco de overdose e facilita a reinserção social. No Brasil, o uso dessas ferramentas tem presença histórica em alguns programas, porém é desigual. Barreiras burocráticas, preconceitos profissionais e falta de financiamento limitam a escala. Expandir o MAT em redes de atenção básica, associá-lo a serviços psicossociais e reduzir entraves regulatórios tende a ser um caminho efetivo para reduzir danos e reestabelecer vidas. Algumas experiências locais merecem ser conhecidas como exemplos de possibilidades. Projetos de redução de danos em cidades brasileiras, liderados por ONGs, coletivos e às vezes por secretarias municipais de saúde, demonstraram que o simples ato de oferecer seringas limpas, espaços seguros de orientação e kits de naloxona cria confiança e reduz riscos de infecção e morte. Em particular, iniciativas que articulam assistência médica com suporte social, moradia, capacitação profissional, acompanhamento psicossocial apresentam resultados mais duradouros. A tradução prática é clara. Quem olha a questão exclusivamente como problema criminal perde oportunidades de intervenção que realmente salvam vidas. Voltando à cadeia produtiva do oxi, é preciso dizer que o sistema penal e normativo não é incapaz de agir, mas frequentemente age tardiamente e de maneira fragmentada. Operações policiais que desmontam pontos de produção podem destruir laboratórios locais, mas sem alternativas econômicas para trabalhadores e sem políticas de redução de oferta em níveis superiores, o espaço vazio é rapidamente ocupado por novos atores. Além disso, mercados que lucram com o oxi sabem adaptar suas técnicas, fragmentam rotas, terceirizam produção e usam embalagens e termos que confundem consumidores e dificultam a repressão. Em suma, a solução não está apenas em prender, mas em intervir de maneira integrada, reduzir oferta com políticas internacionais e cooperação, melhorar o acesso à saúde e criar programas socioeconômicos que descrevam alternativas reais ao comércio ilícito. A geopolítica do problema também importa. Rotas internacionais de precursores e insumos, a atuação de laboratórios clandestinos em alguns países e o desvio de medicamentos de cadeias legítimas têm peso nas dinâmicas locais. No entanto, reduzir a explicação do oxi a uma simples questão de importação seria um erro. O fenômeno é, em grande medida, um produto da combinação entre demanda vulnerável, economia local e inércia de proteção social. Em diversas investigações, apurações jornalísticas e estudos acadêmicos, há evidências de que o oxi se sustenta em redes que aproveitam tanto insumos nacionais quanto estrangeiros, mas a extensão e o contorno dessas rotas requerem verificação adicional. A partir desse diagnóstico, que mistura fatos conhecidos e lacunas a serem checadas, o que podemos propor como caminhos concretos?
Primeiro, priorizar políticas que salvem vidas no curto prazo. Isso significa equipar profissionais de saúde, equipes de emergência e redes comunitárias com naloxona, distribuir kits de reanimação em pontos estratégicos e treinar familiares e usuários. Segundo, expandir o tratamento assistido por medicamentos de forma descentralizada, levando a metadona e a buprenorfina a unidades de atenção primária e serviços de saúde mental. Terceiro, construir estratégias de reinserção social, moradia, trabalho e suporte jurídico para reduzir a vulnerabilidade econômica que alimenta o mercado ilícito. Quarto, investir em vigilância, análises toxicológicas e políticas de fiscalização que identifiquem rotas de insumos, sem, no entanto, criminalizar apenas pessoas em situação de uso. E quinto, fomentar pesquisa independente e transparente que esclareça a composição do Oxy e os atores envolvidos em sua produção, para que medidas de controle atinjam efetivamente a cadeia logística. As resistências a esse tipo de agenda são reais, forças políticas e sociais que veem a questão primeiramente pela lente da ordem pública podem resistir a estratégias de redução de danos por razões morais ou eleitorais. O próprio estigma que acompanha a dependência se traduz em barreiras políticas. Quando escrever a história custa votos, nem todos estão dispostos a adotar políticas baseadas em evidências. Ainda assim, experiências bem-sucedidas em outros países e em projetos locais brasileiros demonstram que políticas empáticas e pragmaticamente orientadas reduzem mortes e custos sociais a médio prazo. Existe também uma dimensão cultural que deve ser enfrentada. A narrativa que transforma usuários em criminosos irrecuperáveis impede a formação de respostas amplas e compassivas. Mudar essa narrativa não é apenas um ato de retórica, é condição para a construção de políticas que acolham. Nós permitimos, disse um pesquisador ao sintetizar décadas de negligência, permitimos que a indústria e políticas mal calibradas abrissem portas que depois se fecharam para pessoas dependentes. Permitir aqui tem sentido histórico e moral. Somos parte de um tecido social mais largo que criou brechas e que cabe hoje reforçar com elas novos pontos de suporte. Ao mesmo tempo, é necessário manter a clareza investigativa. Apontar empresas ou indivíduos por práticas criminosas exige prova robusta. Onde há processos, relatórios públicos e sentenças, é legítimo referir-se a responsabilidades. Onde há apenas indícios, o roteiro deve marcar claramente a necessidade de checagem. Em vários casos internacionais, empresas farmacêuticas enfrentaram ações judiciais por marketing indevido. Em muitos desses processos, documentos internos e acordos judiciais trouxeram luz sobre práticas que alimentaram a crise. No Brasil, discussões sobre responsabilização também existem, mas tomar partido sem evidências documentais é arriscado e pouco produtivo. Há ainda um ponto técnico e sensível. A emergência de opioides sintéticos, em especial o fentanil e análogos, aumentou a letalidade em escala. Pequenas quantidades desses compostos podem ser suficientes para causar morte. Por isso, a mistura de traços de sintéticos em produtos de rua é um fator de risco crítico. Em termos práticos de prevenção, isso reforça a importância de kits de naloxona e de acesso rápido a serviços de emergência. Em termos de política, significa investir em laboratórios forenses que possam mapear a presença de tais compostos nas amostras apreendidas e, a partir daí, definir estratégias de combate às rotas de fornecimento e aos fornecedores de precursores. Reconhecer que a questão é multicausal não significa diluir responsabilidades. Governos, corporações, profissionais de saúde e atores sociais compartilham papéis que, em conjunto, produziram este cenário. Reconhecer isso também nos leva a tratar de justiça. Justiça para as famílias que perderam entes queridos, justiça para comunidades que padecem a violência do tráfico e justiça para quem busca tratamento. Justiça aqui não é sinônimo de punição automática, é também garantia de acesso a serviços de saúde, compensação quando há abusos comprovados e reformas institucionais que impeçam a repetição do erro. No plano local, isto implica medidas concretas que podem ser adotadas por municípios e estados, campanhas educativas baseadas em evidências, treinamentos em primeiros socorros, protocolos padronizados para a resposta à overdose, integração do sistema prisional com serviços de saúde para oferecer tratamento a detentos e políticas de emprego que reduzam as ofertas de renda provenientes do crime. No plano federal, demanda-se coordenação de legislação sobre precursores, cooperação internacional e financiamento de programas de redução de danos em escala. No plano comunitário, envolve fortalecer organizações que já atuam no terreno, apoiando-as com recursos e legitimidade. Ao fechar o fio desta investigação, é útil voltar à imagem inicial, a pequena luz amarela sobre a viela, o papelote trocando de mãos.
A cena é simples, mas contém dentro de si séculos de história. A papoula, a ciência que isolou moléculas, a indústria que reformulou remédios, a política que criminalizou antes de cuidar e, finalmente, a economia criminal que converteu tudo em lucro. O Oxy não surgiu do nada. Ele é o resultado dessa cadeia de decisões, omissões e adaptabilidades. Entendê-lo exige, portanto, tanto olhar para o passado quanto agir no presente. O que podemos fazer, individual e coletivamente, diante de algo que parece tão avassalador? Primeiro, não reduzir o tema a moralismos, nem transformá-lo em espetáculo. Segundo, apoiar políticas e iniciativas comprovadas a salvar vidas, distribuição de naloxona, ampliação do MAT e financiamento de programas de redução de danos. Terceiro, pressionar por transparência nas cadeias de produção e por investigações independentes que esclareçam rotas e atores. Quando houver evidências documentadas de responsabilidade empresarial, que a justiça atue segundo a lei. E, por fim, cultivar compaixão nas relações cotidianas, vizinhos que aprendem a reconhecer uma overdose, profissionais de saúde que tratam sem estigma, famílias que recebem orientação e apoio. Antes de encerrar, algumas notas práticas e avisos importantes. Onde este roteiro mencionou dados ou investigações sem citar fontes específicas, tratam-se de relatos obtidos por imprensa, ONGs e estudos, e que merecem verificação por quem for produzir material jornalístico ou acadêmico a partir deste texto. Nomes citados em apurações preliminares podem aparecer com grafias controversas em fontes originais. Onde houver incerteza, recomenda-se checagem documental e pericial. Em nenhuma parte deste roteiro oferecemos informações técnicas sobre como fabricar drogas ou como manipular substâncias. Tais detalhes são perigosos e fora do propósito de uma narrativa que busca entender e evitar danos. A história do Oxy, que atravessamos aqui em seus contornos históricos e locais, é um convite à ação informada. Não é uma narrativa que termina em absolvição. Exige que cada esfera, ciência, indústria, Estado, sociedade civil, assuma responsabilidades e que se priorizem políticas públicas baseadas em evidência. Salvar vidas exige medidas combinadas, prevenção, tratamento, redução de danos e reformas institucionais. Se este tema tocou você, se esta história do Oxy fez com que você pensasse em alguém que pode precisar de ajuda, há passos concretos que você pode tomar agora. Procure serviços locais de saúde mental e dependência, unidades de atenção básica, centros de atenção psicossocial, CAPS, serviços de emergência, SAMU e organizações comunitárias que trabalham com redução de danos. Muitas cidades contam com grupos que distribuem naloxona e oferecem treinamento gratuito. Inserir-se nessas redes é uma forma direta de proteger vidas. Na descrição deste vídeo, você encontrará links para organizações que atuam no Brasil oferecendo suporte e orientações sobre como ajudar alguém em risco. Compartilhe essas informações com pessoas que possam precisar. Por fim, a história completa do Oxy não é um final fechado, é um alerta e um chamado. Um alerta sobre o preço da negligência, e um chamado para que nós, como sociedade, não aceitemos que as mesmas dinâmicas se repitam. A flor da papoula é bela e antiga, e a química da vida humana é frágil. A diferença entre remédio e veneno, entre cuidado e destruição, costuma ser construída por políticas, pelo mercado e, sobretudo, por nossas escolhas coletivas. Em cada comunidade em que uma vida foi salva por um kit de naloxona, em cada família que reconstruiu laços por meio do tratamento, há prova de que outro caminho é possível. Se a história do Oxy é trágica, também é um compromisso, com a verdade, com a compaixão e com a ação que protege os mais vulneráveis. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam entender esse fenômeno. Informe-se mais nas fontes indicadas na descrição. Procure e apoie iniciativas locais de redução de danos. E se você ou alguém que você conhece estiver em perigo imediato, acione os serviços de emergência da sua cidade. A história do Oxy nos lembra que ninguém é apenas um número. São vidas que merecem cuidado, ciência honesta e políticas que, finalmente, priorizem salvar em vez de punir.